Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ivan Gricook da 5576 Marketing e hoje nós temos a presença de uma das maiores referências da atualidade em harmonização facial definitiva. Bem-vindo ao Pode Harmonizar, doutora Isabela Andrade. Oi, Ivan, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando desse tema que eu amo tanto, né? E vamos começar a bater esse papo. Bora. Doutora, o PMMA, né, que você utiliza na harmonização facial, ele é um produto muito polêmico. Muita gente tem medo dele. Esse medo, ele tem fundamento? A gente pode dizer até que sim, que tem fundamento. Não por culpa do produto exatamente, né? Mas por todo o terrorismo que se criou ao redor desse produto e até mesmo também, não vamos romantizar, que por erros técnicos também, né, que possam vir ser causado não pelo produto, mas pelo profissional que injeta. Então, esse terrorismo vem de pessoas que às vezes não tiveram um sucesso ou que não trabalham com o produto e não vão falar bem. O que eu posso te garantir é que eu não conheço um médico que utiliza corretamente, entrega o resultado e o benefício do produto para o paciente que não gosta, que não ama ou que deixou de usar. Show. E uma coisa interessante, né? Vamos falar um pouquinho da tua carreira antes de a gente continuar mais. Assim como muitos médicos, você teve uma carreira que mudou muito, né? E assim, como é que foi o começo disso? Então, Ivan, minha história com a medicina, isso quem conta é meu pai, começou desde muito criança. E eu vim de uma família muito humilde, a gente não tinha nenhum exemplo de médico na família, ele não entendia como e de onde eu tirava aquilo. E eu realmente nunca tive um plano B, assim, desde ensino fundamental, médio, eu nunca tive um plano B. Então, eu sempre falei que eu ia ser médica e ponto. Não tinha uma segunda opção. E meu pai, ele abraçou meu sonho, basicamente. Quando eu falei que eu queria medicina e que eu ia estudar, fazer o vestibular, tentar federal, fazer cursinho, ele falou, não, tenta aqui. E eu não sabia que ele podia pagar. Teu pai é formado ou não? Não, meu pai tem a 4ª série. E era um momento de um crescimento profissional dele, ele sempre foi muito sagaz, assim, mesmo não tendo estudo, ele cresceu muito em uma fase da vida e ele pôde proporcionar isso para mim. Então, uma época que eu achei que eu ia fazer anos de cursinho, ele conseguiu pagar a minha faculdade. E da mesma forma que eu acho que ele tinha essa visão, eu também fui muito sempre de olhar o futuro. E eu olhava e falava, meu pai trabalha por conta. Ele era construtor, né? Hoje não exerce mais. Mas eu pensava, o maior sonho da minha vida eu estou realizando. Eu estou na faculdade, passei de primeira no vestibular, ele conseguiu pagar, coisa que eu achava que ele não iria conseguir nunca. Mas eu falava, e aí? E se meu pai não conseguir pagar? O maior pânico que eu tinha na minha vida era de acontecer alguma coisa e eu não conseguir me formar. Foi que eu me dediquei, a gente precisava de nota para tentar o FIES, né? Me dediquei muito no primeiro ano e consegui, no final do primeiro ano, um FIES de 75%. Massa. E hoje eu falo que foi o que ajudou mesmo a eu conseguir me formar. Porque pouco tempo depois ele já teve uma estabilidade financeira também. E o fato dele já ter esse respiro da mensalidade de medicina, isso já ajudou muito. Eu tenho muito orgulho de falar que quando eu formei, ele estava já não aguentando mais. Só que aí a situação inverteu, eu já conseguia também dar um suporte, né, para ele. Então, isso foi muito importante para eu realizar meu sonho. E ele faz aniversário no dia do médico. Ele é super orgulhoso de fazer aniversário no dia do médico. Então, eu até me emociono de falar do meu pai. Bacana. E a tua carreira, ela teve várias transições, né? Que você não começou na medicina estética. Não. Quando a gente está recém-formado, a gente vai para algumas opções como plantão, mais generalista. E a gente teve a oportunidade de ir para São Luís, no Maranhão. O Pedro tinha um primo já lá há bastante tempo. E a gente foi para ficar um mês para conhecer, não tinha nada a perder. Vou fazer uma pergunta aqui, polêmica. Quem que é Pedro? Pedro é o meu maridinho. Okay. Lindo, maravilhoso, que eu mostrei a foto dele hoje na aula para vocês verem, o antes e depois dele, como está mudado, a harmonização definitiva. E foi isso, a gente formou juntos, né? A gente está junto desde o final do primeiro ano de faculdade. São 10 anos já de casados e 17 anos juntos. Então, a gente formou, recebeu esse convite para ir para São Luís. Lá tinha uma realidade de
pagamento mesmo imensamente superior, e a gente foi fazer esse teste para ficar um mês. Ficamos 8 anos praticamente. Foi uma fase difícil de ficar longe da família, mas de crescimento profissional. Só que chega um ponto, como eu estava te falando, que eu olho um pouquinho mais à frente. E nessa vida de plantão, de trabalhar muito, a gente dava coisa de 120 horas semanais de trabalho. Nossa. E vocês faziam plantão de que especialidade? De pediatria, de urgência pediátrica. Nossa. E de neonatologia. Então, é a nossa 120 por hora, primeira... 120 horas por semana. A gente folgava 2 dias na semana, né? Então, era bem intenso. A gente trabalhava junto, próximo, mas mesmo assim era muito intenso. Eu olhava essa carga horária, eu olhava que a gente era jovem, cheio de energia, amava muito o que fazia, a gente não ia para o plantão triste, pelo contrário. Só que eu olhava e falava, até quando eu vou ter energia? E se eu não tiver energia, até quando eu vou ser feliz fazendo isso aqui? Porque se eu cheguei para dar meu primeiro dia de plantão com energia tal e feliz, no último dia eu teria que estar com a mesma energia. Porque meu paciente ele não tinha nada a ver com isso. Que eu optei por fazer essa carga horária, né? Então, eu me dedicava para não deixar a peteca cair, né? Não cair a qualidade do meu atendimento, por mais que eu estivesse há mais dias de plantão. Entendi. E o que te fez virar a chave, assim? Foi observar a realidade dos colegas médicos daquele momento, né? Então, colegas mais senhoras, dando plantão, até necessitando mesmo dar o plantão. Colegas que engravidavam, davam plantão até os 9 meses, ganhavam, levava babá e todo mundo, e não sei o que, aquela confusão, não conseguiam amamentar. E uma vez eu vi uma colega chorar no plantão, porque ela voltou, ela foi ter uma folga em casa, e ela voltou dizendo que a filha dela chorava, que gostava mais da babá do que dela. Nossa. Aí aquilo me desestabiliza, né? desestabilizou no sentido que eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu vou procurar algo que eu também ame, que eu consiga agregar na vida de outras pessoas, que me faça feliz, mas que me gere uma qualidade de vida. E eu sempre gostei muito dessa questão metabólica, de saúde. E eu investi na nutrologia. Comecei a fazer a pós-graduação. Comecei a atender a nutrologia. Formei na Abranq, em São Paulo. Comecei a atender a nutrologia. Aí nessa época você morava em São Paulo? Em São Luís. Então eu dava meus plantões, pegava o voo, vinha para São Paulo, pós o dia inteiro, depois voltava. Comecei a atender nesse ritmo também, depois que eu já tinha feito a nutrologia. E eu foquei muito no emagrecimento feminino. E eu estava amando, simplesmente amando, porque é um processo de educação que você faz com as pessoas, né? De melhorar a qualidade de vida, de melhorar a energia. E elas que realmente seguiam, tinham muito resultado. E tudo melhorava. Elas, doutora, a libido melhorou, a energia melhorou, a minha qualidade de vida melhorou. Só que a face é que pega, né? Quando a pessoa emagrece, a única coisa que não melhorou foi o rosto. E naquele meio que a gente vivia, em São Luís, eu não identificava, assim, alguém com esse foco no rejuvenescimento feminino, né, em trazer resultado, assim, para o paciente. Eu comecei a observar. Novamente, eu lá observando o mercado, as minhas habilidades, porque eu tirei isso da faculdade, por exemplo, eu tinha muita habilidade motora fina para pequenas cirurgias, né? Sempre tive resultados muito bonitinhos, assim, de acabamento. E falei, não, acho que eu consigo ajudar essas pacientes, eu acho que eu vou fazer um teste, se eu dou para isso. E comecei a me dedicar, a aprender novas técnicas e me capacitar e entrar nesse mundo da medicina estética. Até que eu gostei tanto, que menos de 1 ano depois eu decidi que eu não iria atender mais a nutrologia. Nossa, não dava para manter as duas coisas? Teve tipo, que abandonar, assim? Então, eu cheguei no ponto de que eu entendi que você focar em uma coisa, aquilo cresce e ganha outras proporções. Então, eu não queria me dividir. Eu queria manter o foco de atualização, de crescimento, voltado para uma coisa só.
Isso é perfil profissional, né? Cada um tem o seu. E eu vejo que colegas que começaram junto comigo na nutrologia, que eram da estética, fizeram o inverso. Então, a gente tem um amigo, Danilo, lá de São Luís. Ele, ao invés de manter na cirurgia, cirurgião e medicina estética, ele encerrou e continuou só na nutrologia. Então, a gente fez o caminho inverso. Mas o porquê sempre tem um motivo, né? Eu acho que o perfil profissional conta bastante. Eu não tenho muito esse perfil coach de estar motivacional. Então, eu tô ali do seu lado, mas você precisa fazer a sua parte. E me frustrava muito a parte do emagrecimento, porque a pessoa, geralmente, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Então, eu descobri a parte do procedimento que era o inverso. O resultado, ele dependia, basicamente, mais de 90% de mim. E entregar resultado era algo que me motivava, me deixava muito realizada. Isso te frustrava na nutrologia? Me frustrava na nutrologia, de verdade. Eu brincava na época que o melhor perfil de paciente era noiva, formanda, que é o perfil mais motivado do mundo, doutor. O meu casamento é mês que vem. Foco total. Ela segue tudo que você falar. Bacana. Mas não que seja errado, né? Mas é perfil mesmo profissional. Então, eu tenho grandes amigos que o paciente chega lá mais ou menos, ele, bora, vamos mudar isso. E eu me descobri no procedimento. Gostei muito. E você teve algum colega desses teus colegas, por exemplo, de nutrologia ou da faculdade mesmo, que foi para esse caminho da harmonização definitiva? Hoje eu tenho mais. Então, antes, no início, eu vejo que eu estava mais sozinha, né? Dos próximos, vamos dizer assim. Mas hoje, os que não estão mais tranquilos em relação ao assunto, apoiam muito, divulgam o nosso trabalho, né, repostam, então elogiam muito o nosso trabalho. Bacana. Então, a gente... Então, não teve assim um backlash por causa do PMMA? Não. Que massa. Eu acho que a gente não sentiu esse efeito de... como se fosse um preconceito, né? Eu acho que as pessoas que percebiam o nosso trabalho, a nossa qualidade, pensavam, se eles estão falando tão bem, deve ter algum motivo. E a pessoa tem todo o direito de pesquisar também, ter mais informações, ou só de acreditar mesmo pelo nosso respaldo, né? Porque tem muita gente que chega e pergunta, né? Mas por que justo o PMMA? Não tinha um produto menos polêmico para você usar? Porque aí eu fui entender, né? Eu comecei a estudar todos os produtos da medicina estética. Quando eu decidi mudar, Ivan, eu falei, eu vou ser muito boa nisso. Porque eu sempre me propus a ser muito boa naquilo que eu decidia fazer. E eu via que a gente tem vários estilos de produto e tudo mais. Quase que eu vou nesse efeito manada, né? Porque se a gente se contenta só com o que estão te passando de informação, era o normal. As pessoas não usam, quem não usa não vai falar bem. E quem ouve do mercado que é ruim, vai propagar isso. Então, eu estudando outros produtos, eu falei, mas é tão parecido, reologicamente, por que um é bom e outro não? Onde você estuda sobre o PMMA? Então, eu já tinha referências de colegas que já utilizavam, que eu pedia, né, essas referências na época, da nutrologia, inclusive. O doutor Alexandre Duarte, ele foi uma grande referência para eu começar a abrir meus olhos para o PMMA. Porque ele é um grande professor de fisiologia metabólica, ele entende do corpo humano como ninguém. Então, eu falo que eu voltei a me apaixonar pela fisiologia, pela medicina, depois que eu comecei a ser aluna dele. E, além de tudo isso, um grande estudioso, e utilizo o PMMA há muitos anos. Então, eu falei, não, tem alguma coisa que eu mesma vou descobrir. Foi aí que além de estudar sobre, além de ter confiança, foi aí que eu usei também. Então, eu tenho o PMMA há mais de 6 anos, né? Então, tá tudo certo. Você tem PMMA há mais de 6 anos. Né? Daqui a pouco tempo vai chegar aquela época que ele vai explodir, né? Que com 10 anos ele explode, vira cimento. Você tem algum plano de contenção para isso? Eu digo que eu sou uma bomba relógio, né? Se eu for olhar as pessoas, tá nesse nível, né? Então, já há 6 anos no nariz, ao redor do lábio. Meu bumbum também é de PMMA. Eu já tinha muito volume, ao contrário de da grande maioria das pacientes. O meu tratamento foi mais para flacidez e celulite.
E não me arrependo nem um minuto, tá tudo aqui bem bonito, pelo contrário. Tudo com a sua forma, sem nódulo, sem efeito E adverso, você né? não tem medo Vamos que dizer. exploda? Não? Eu aviso as pessoas que têm Assim, medo do uma PMMA. coisa que eu acho interessante, por exemplo, o Dr. Naco, ele faz bioplastia há 33 anos. O Dr. Marcos Teixeira falou que faz mais de 30. Né? Aí você tem o Shakur que faz há quase 20. Eu nunca ouvi falar de um paciente do Shakur explodir. Tem algo estranho aí por trás, né? Né? E só numa das pesquisas dele tem quase 3 mil casos, né? Com E o 10 índice anos. de complicações, né? Então, a gente tem um respaldo científico extenso, grande, e eu fiquei muito feliz de ver principalmente nos últimos 3 anos, o quanto que o PMMA tem ganhado espaço científico nos eventos médicos, nos grandes eventos médicos, né? Então, eu já cumprimentei alguns colegas médicos responsáveis por essa volta da ciência, né, para o nosso mercado, e falei que eles estavam fazendo um serviço de utilidade pública, porque não precisa usar, né? Cada profissional e cada paciente tem liberdade de escolher o produto que vai utilizar, mas essa escolha deve ser bem orientada, né? Obviamente. E com capacitação adequada também. Feito por um profissional que tem experiência, capacitação. Mas o que eu disse para ele foi isso. Eu falei, os que falam mal não precisam começar a usar. Só de parar de falar mal, de entender que é uma burrice o que estão falando, já está de bom tamanho. Falando nisso, tem muito médico, assim, que eu conheço mesmo, que fala que, assim, faz corporal, faz glúteo, mas ele fala assim, PMMA em face jamais, eu não faço face com PMMA, não gosto, não quero, não recomendo. O que você diria para essas pessoas? O que você responde? Olha, primeiro a pessoa tem que ter uma afinidade, né, pelo facial, tem que ter um senso estético facial que é totalmente diferente do procedimento corporal. E se ele não sente isso de dentro, eu prefiro que nem entre mesmo, né, nessa onda. Mas o facial, por exemplo, a gente tem um exemplo da Gabi, que acompanha o Dr. Naco há tantos anos, e uma face linda, parece que ela estacionou no tempo, e um procedimento extremamente bem feito. Então, o produto, onde quer que ele esteja, se ele foi bem implantado, se ele foi colocado na quantidade, na concentração, no plano correto, ele vai só trazer benefícios, né, ao longo dos anos. Bacana. E, assim, além dessa parte de trazer benefícios, tem uma coisa que você costuma abordar muito nos seus perfis de Instagram e etc., que é a parte da saúde completa, né? Assim, você considera a estética como ela sendo parte da saúde do paciente. Sim. Como é que funciona isso? Eu falo que eu deixei de trabalhar de atender nutrologia, mas eu ainda utilizo os pilares da nutrologia, da saúde metabólica, para ajudar minhas pacientes. A gente bate altos papos de saúde, de qualidade de vida, de hábitos. Então, gente, a paciente que quiser fazer um podcast pode marcar uma consulta com a doutora. Os procedimentos, é a papoterapia, sabe? Eu acho que eu tenho esse amor por conversar de saúde, que não passa. Então, a gente está fazendo estética e conversando de saúde. E realmente, quando o ambiente metabólico está bom, os resultados são muito superiores. E eu não vejo saúde só como algo, como ausência de doença. O fato de você não tomar remédio ou de você não ter uma doença, porque a própria Organização Mundial de Saúde define que é o bem-estar, é o conjunto do bem-estar físico, mental e social. E isso sim define o que é saúde de verdade. E quando eu internalizei isso, eu me senti cada vez mais realizada no que eu faço. Uma pessoa que saía da emergência, que salvava vidas. Eu trabalhava com crianças doentes. A gente tinha os Golden Minute, né? Eu precisava agir rápido. Eu já vim dessa área que ninguém queria. Muita gente tem suporte para trabalhar com criança, com adultos graves. Eu não ia dar conta de trabalhar com adulto grave, criança grave. Exatamente, é o que eu escutei também por anos da minha vida. Nossa, por colegas médicos. Não, eu tenho psicológico para fazer o que for, infartando e tal.
Mas se chegar uma criança desfalecida para mim, eu não sei o que fazer. Então já vem daí, né, essa questão de ser um pouco diferente. Sim. E eu me perdi, Não, e a própria nutrologia, ela tem muita coisa, entre aspas, contra ela também, né? Você deve ter sofrido um bocado também indo para nutrologia do mesmo jeito. Até porque eu não fazia a nutrologia tradicional. O meu foco sempre foi mais numa parte mais integrativa, de uma saúde mais preventiva. Então, isso fez algumas pessoas olharem torto, obviamente, mas... Isso é muito bacana de se comentar, porque assim, eu falo sobre a medicina integrativa, assim, eu já leio sobre a medicina integrativa, vai fazer, acho que quase 10 anos. E são muito poucos os médicos que falam sobre ela, né? A medicina integrativa, ela tem até o dia da medicina integrativa também. E assim, me explica por que é a medicina integrativa. É você, basicamente, olhar o seu corpo para prevenção das doenças, antes delas acontecerem. Resumidamente, tá? Mas a gente não esperar passar por processos que sabidamente vão te adoecer para a gente começar a cuidar. A gente começar a identificar sinais que o organismo está dando, que os seus exames estão mostrando, para você começar a prevenir isso. Então, a gente tem N fatores, né? E coisas que, às vezes, eu falo que, por bem ou por mal, mais cedo ou mais tarde, talvez você vá precisar. Por que não começar pelo bem, né? Já tomar gosto dessas coisas. E eu tinha essa questão familiar. Eu sempre tive um sobrepeso grande, eu já fui obesa. Sério? Sério. E quando eu conto, ninguém acredita. Você fez lipo ou se tratou você mesmo? Como é que foi isso? Então, eu vivia naquele efeito sanfona, uma questão cultural muito grande, familiar muito grande, né? Então, a minha sanfona, ela quebrou nessa parte aqui, e travou, ela não voltou. Né? Mas é nesse estilo. Então, o que eu identifiquei na época? Eu sempre fiquei nessa, vou emagrecer para isso, vou emagrecer para a formatura, vou emagrecer para o casamento. O último projeto de emagrecer foi para o meu casamento. E ele foi frustrado no terceiro dia da lua de mel, né? Porque acho que eu já tinha ganhado uns 3 quilos. Foi pra Argentina comer doce de leite? A gente foi pro México e comeu Comer tudo churros. que tinha direito, com doce de leite. Né? Mas enfim, foi aí que eu olhei, eu parei, eu falei, o Pedro muito magro, né? Principalmente, você não viu foto dele na época, ele sempre foi muito mais magro. E eu sempre com a tendência de engordar. Eu falei, o que vai ser de mim daqui uns anos se eu acompanhar o meu marido nessa maratona, né? Então, foi aí que eu despertei. Eu falei, não, já que eu não tenho nenhum evento próximo, eu vou tentar fazer direito. Nessa época, eu me propus a malhar pelo menos 3 vezes por semana, mesmo nessa rotina louca, e me alimentar melhor. Em São Luís ainda? Em São Luís. Me alimentar melhor. Aí sim, eu procurei um profissional para me ajudar, e aí foi que eu me apaixonei pela medicina mais preventiva mesmo, e decidi fazer nutrologia. Foi por isso que eu despertei, né, para ir para uma área mais ambulatorial. Ivan, você não tem ideia do que é trabalhar 120 horas por semana. Não, eu já trabalhei umas 90, mas 120 é 30 horas a mais, é um dia pouco a mais. E aí eu olho para trás e vejo como eu tô hoje. E ainda mais com a responsabilidade de um médico. Sim, sim. Então, assim, a gente era muito jovem, o Pedro era a mesma carga horária, tá? Então, não era leve para nenhum dos dois. E a gente se apoiava nisso, né? A gente tinha nossos objetivos, a gente se apoiava. E hoje eu olho para trás e penso, cara, hoje eu trabalho 1/4 do que eu trabalhava. E, graças a Deus, eu consigo fazer, no mínimo, 4 vezes o que eu ganhava. Então, eu vejo como tudo que eu fiz até aqui valeu a pena, sabe? Foi muito aos pouquinhos, sabe? De começar um projeto de uma pós-graduação, começar a atender, depois tentar fazer outra transição, e depois decidir que não ia mais ficar na anterior, e aí tentar puxar, né? Trazer pessoas comigo nisso. Se você pudesse dar uma dica para aquela Isabelinha lá da faculdade, o que você falaria para ela? Você falaria para mudar alguma coisa? Não, hoje olhando assim, eu não mudaria nada. Eu falaria só para ela não desistir. Porque
o Pedro até fala que eu acho que é uma característica minha mesmo. Não sei se foi a minha infância que me moldou assim, mas eu tenho essa característica de ser mais forte, né? De ser um pouco mais resiliente, assim, com as coisas. E a infância não foi muito fácil, realmente. Eu fui uma criança que passou por muitas dificuldades, vamos dizer assim. Eu acho que isso me fez ser forte desde lá, de enxergar outras possibilidades, né? Eu nunca foquei no problema, eu não gosto de me fechar ali no meio do problema. Então, eu identifiquei o problema. Eu não vou estar feliz trabalhando aqui, como eu estou hoje, daqui a uns anos. O que eu posso fazer hoje para mudar o meu futuro? E o interessante disso é que você, trabalhando na medicina integrativa, você também mexe um pouco a parte do psicológico. Sim. Então, na realidade, você estava meio que aplicando a medicina integrativa em você mesmo. Sim, eu já estava totalmente mudada. Então, quando eu fiz meus exames, assim, com 20 e poucos anos, parecia de uma velha, né? De 50 anos, 60 anos, 70 anos. Por quê? Não dormia bem, não comia bem, não tinha atividade física. Então, eu mesmo na carga horária que eu tinha, eu já estava mais estabilizada. Então, até a mente da gente funciona melhor, né? Então, você consegue até raciocinar. Você consegue pensar melhor, fazer planos, né? Que a mente, ela precisa de descanso também, né? Você trabalhando 120 horas por semana, você não descansa nada. Não descansa nada. E assim, a gente troca desgastes, né? E não os 2 dias que você tinha de descanso, você provavelmente dormia até o despertador tocar 2 dias depois, mulher, né? né, Ivan? Você acha mesmo que a mulher que trabalha 5 dias nos 2 últimos dias... Eu falava isso pro meu marido, eu falei, olha, queria eu, nos meus 2 dias de descanso, estar deitada. A mulher tem que ir para salão, E ele não te ajudava? Não, mas era coisas que eu precisava também, né? Entendi. Coisas que não tinha como fazer por mim, né? Então, mas eu falava com ele, não ir para salão nesse contexto não é diversão, não, é necessidade. A gente também tem que ficar bonita, né? Não, mas também depois de 120 horas trabalhando, a gente, qualquer um precisa de salão. Exatamente. Né? Pra gente se sentir até renovada. Uhum. Eu olho hoje e falo como que, às vezes, mudanças, decisões que a gente toma, por mínima que pareça, né? Como que vai refletir no nosso futuro. E hoje você atende no Espírito Santo, né? Sim. Nós decidimos mudar de volta, né? Lá a gente não tinha família, assim, tinha o primo dele que nos convidou, muito próximo da gente lá. Mas, por exemplo, nossos pais não tinham essa flexibilidade de ir. E aí a gente botou a mão na consciência de novo. Qual que é a justificativa da gente ficar tantos anos longe da família? Ter filhos longe da família e tal. E a gente pensou, não, acho que chegou o momento que nós resolvemos voltar. A gente até fez uma pesquisa de mercado, aí, tipo, voltar para onde? Para Ipatinga eu não tinha vontade de voltar, que é a minha cidade, né? Para BH também não. E a gente cogitou outras cidades, escolheu. Vila Velha foi escolhida a dedo para a gente reconstruir a vida. Já tem 4 anos. Massa. 4 anos que a gente está lá. Deu super certo, né? Que a clínica tá linda. Eu vi um vídeo num curso esses dias, ficou maravilhoso. Deus foi abrindo as portinhas, sabe? A carreira de vocês decolou absurdamente também, né? Então, acho que foi uma escolha e tanto mesmo. Parabéns. Obrigada, Ivan. Foi, assim, de pouquinho em pouquinho, mas Deus soube o momento, né? De decolar. Porque tem muita coisa de assim, não, eu quero resultado agora, mas nem mesmo a cirurgia plástica ela tem um resultado imediato, né? Então você tem, por exemplo... Você constrói uma autoridade, você constrói um nome, né? Eu tenho uma satisfação enorme de perceber que mais de 80% das pacientes que começam comigo, elas continuam comigo. E às vezes quando não continua é porque a programação, né? Não tá tendo essa disponibilidade. Isso é um assunto interessante, porque assim, desculpa interromper, mas isso é um assunto bem interessante, porque tem muita gente que fala, mas você está usando produto definitivo, a paciente não vai voltar. Tem uma vantagem, é real, né? Tem uma vantagem muito grande para o paciente. Isso sem dúvida, mas a gente não estrutura só a face, você não trabalha só um plano. Então, as manutenções de uma toxina, de uma hidratação facial, de cuidados com a pele, elas têm que continuar. Então, a paciente vai continuar sendo sua, porque você vai acompanhar, você vai gerenciar esse envelhecimento dela, né? E assim, você e o Pedro, né, que é o teu marido, a gente já sabe que vocês são médicos desbravadores, assim, vocês são mais corajosos. Mas você faria procedimento, por exemplo, em alguém da tua família?
com PMMA? Mais quem, né? Só precisa saber em quem mais. Não tem mais? Eu acho que boa parte da família já é bem harmonizada. Uhum. Mãe, pai, sogra, marido, eu, concunhado, cunhada, várias Nossa, pessoas. já tá todo mundo. Várias amigas, Mas, vários parentes já dentro. Então é isso que eu falo, né? Se a pessoa ainda às vezes tem dúvida se o profissional ele tem coragem de colocar nele, se ele tem coragem de colocar na família dele. Se eu tivesse dúvida da segurança, eu não ia fazer isso com meu pai, entende? não, nem com você, nem com os Muito pacientes, porque menos. assim, você tá jovem, quantos anos de carreira você tem ainda? Muito menos. Qualquer médico que tem alguma coisa na cabeça, tem muito médico com assim, conhecimento absurdo, que estudou muito, que está usando PMMA. E assim, nos teus próprios cursos mesmo, tem muito médico saindo, médicos fantásticos, com muito estudo. Aqui no podcast a gente já teve vários. Mas assim, nenhum médico, assim, a meu ver, usaria um produto que fosse dar problema ou que fosse perigoso. Com certeza. E a gente não vê só esses médicos que estão se dedicando agora, como você vê médicos aí de anos de carreira com o produto, que se você for olhar, eles não precisavam utilizar, né? Porque é um benefício praticamente para o paciente também. Então, eles usam, a gente usa, eu me incluo nisso, porque a gente realmente gosta. Porque gostamos do resultado. O paciente gosta, tanto que eu faço facial, meu marido faz corporal. O fluxo de paciente entre um e outro é enorme. Da paciente que fez o bumbum, ela viu o resultado que o produto gerou no glúteo. Aquele colágeno. Aquele colágeno que gerou e tudo mais. E ela fala, ela vem para mim, doutora, agora eu vou cuidar do meu rosto e eu quero o mesmo produto do bumbum. E o PMMA no rosto, ele melhora a pele também? Da mesma forma, Ivan. O produto, ele se comporta da mesma forma, só em quantidades infinitamente menores. A gente está falando de estruturas delicadas, né? Então, aquela parte de ser seguro, de usar a cânula, de respeitar os planos, é tudo idêntico. A gente precisa ter um bom senso estético, entender de anatomia, né? Que a anatomia facial ela é mais complexa do que a anatomia glútea, por exemplo. O padrão estético feminino e masculino, isso muda significativamente. Você não pode usar uma receitinha, né? Padrão. A relogia do produto, concentração que você vai usar, você tem que ter esse conhecimento. E a previsibilidade. Então, você tem que entender o que eu vou fazer, a quantidade que eu vou colocar e o que eu espero daquilo ali. Então, os resultados ficam lindos, desde que você saiba utilizar. Bacana. Vamos para uma outra pergunta famosa aqui no podcast. Qual é a história mais emocionante que você já teve assim, no teu consultório? Como é que você possa compartilhar? Várias. Só uma? Vamos fazer uma que a gente está com pouco tempo ainda. Então, a gente falou daquele bem-estar físico, mental, social, e eu vejo que a gente consegue alcançar isso, melhorar a saúde das pessoas, né? Eu tive um caso que me marcou absurdamente. Essa paciente já tinha feito bumbum alguns anos atrás, e ela marcou para fazer a avaliação da face e já fazer o procedimento. Ela, 15 dias antes da data da consulta, ela tentou suicídio. E ela é uma paciente muito querida, porque ela já havia feito o glúteo. A gente já acompanhou o glúteo dela, é super famoso no nosso Instagram. Não tem o rosto dela, obviamente. É um glúteo que parecia um glúteo de 50 anos e voltou a ser um glúteo de uma menina de 28 anos. Então, aquilo, a gente tinha uma proximidade já. Então, quando ela chegou e me contou isso, eu já tinha desistido de fazer qualquer coisa. Eu falei, não, vamos conversar. Então, a gente já estava ali chorando juntas, falando de coisas juntas. Eu abri no meu coração para ela de que a vida de ninguém é perfeita. Né? Que todo mundo tem o seu ponto que dói, o seu ponto de fraqueza. E a gente conversando e eu percebendo que ela contava, mas ela estava decidida a fazer. Mas eu falei, mas você quer fazer? Você quer fazer seu procedimento hoje? Você não quer esperar eu voltar? Ela, não, doutora, eu não quero mudar a data, eu não quero trocar, porque eu conversei com meu psiquiatra
até para saber se as medicações, ela estava tomando algumas medicações, se tinha alguma contraindicação de realizar o procedimento, se eu poderia fazer. Ele falou, você não poderia, você deve fazer. É algo que você já quer há muito tempo e isso vai transformar a sua vida. E assim, eu fiz com muita satisfação, eu fiz com muito amor. Eu falava assim, meu Deus, ilumina as minhas mãos aqui, porque eu preciso transformar a vida dessa garota. Ela é muito jovem, né? E ela estava numa vibe de uma nova profissão, que ela precisava se expor um pouco mais. Ela não conseguia. O padrão neutro dela era triste. E a gente sabe que às vezes você tá triste, mas só de você sorrir, você já muda a sua endorfina ali, seus neurotransmissores já mudam automaticamente, mas a pessoa, ela não estava conseguindo nem virar essa chave. E é um dos antes e depois que eu mais gosto, assim, é o que eu me emociono toda vez que eu conto, é fantástico, eu ver como ela tá hoje, sabe? Que lindo, que massa. Mas eu preciso te contar outro, porque a gente acha, não dá para mensurar o que a gente consegue fazer na vida de uma pessoa através da estética. Né? A gente vem de uma sociedade que às vezes acha fútil, acha supérfluo. E eu tenho outros casos, óbvio, e uma paciente que sofreu violência há muitos anos, praticamente uma desfiguração, passou por todo um processo de reconstrução e mesmo assim tinha detalhes que para ela fazia muita diferença, né? Então, quando a pessoa se viu, quando a minha paciente se viu e que ela chorava assim copiosamente de soluçar e aquilo, eu falei, gente, eu realmente tenho um propósito nisso e graças a Deus eu estou executando, eu estou exercendo esse propósito. Então, às vezes você não espera uma resposta dessa, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante do que você aborda, inclusive nos teus cursos, é que você não aborda, por exemplo, um produto. Você aborda diversos produtos para fazer o melhor tratamento possível para cada caso. Como é que funciona isso, assim, para a gente fazer uma última pergunta para encerrar? Porque eu já venho desse padrão de enxergar o rosto não por áreas. Eu brinco que eu sou legalzinha, mas eu harmonizo todo mundo mentalmente, né? Mas eu já vejo os pontos que eu preciso tratar e eu vou muito nos detalhes. E eu falo que associar técnicas, usar um pouco de cada coisa, de produtos que são biologicamente compatíveis, obviamente, deixando claro para quem acha que não, o PMMA ele é compatível sim com outros produtos, tá? Então, só para a gente deixar bem claro isso. Então, eu vejo muito essa visão do rosto como um todo e tem áreas que não é o melhor produto para se usar. Tem pacientes que não vai ser o perfil para utilizar o produto. Então, é o que eu falo no meu consultório. E isso eu tive referências também que foi quem eu concordei com essa postura, né? Eu sei usar todos, eu tenho todos os produtos liberados pela Anvisa para utilização estética no Brasil. E eu vou decidir ali com o paciente, vai ser uma decisão orientada, qual que a gente vai utilizar. Ou qual, né, planejamento que eu vou fazer para esse paciente. Então, veio dessa conclusão aí de refinar com ácido hialurônico, né, ou fazer, se eu não posso usar o ácido hialurônico, ou se eu não posso usar o PMMA, como que eu vou fazer essa troca, né, e entregar resultados semelhantes. Foi mais por isso. E o médico que faz o teu curso, ele consegue acompanhar tudo isso, né? Todo esse tratamento. Exatamente. Porque isso é uma liberdade profissional. Eu não quero que o colega que vá num curso meu perceba que aquele não é o perfil ou que haja alguma contraindicação e se sinta tentado a usar. Ou o inverso, né? Então, ele sabendo das alternativas e como usá-las, e como usar para ter o mesmo resultado, eu acho que ele se sente mais seguro. Porque o meu foco nos cursos, nas mentorias, é trazer isso para o colega. Porque foi isso que foi a minha dificuldade no início. Ter previsibilidade. Usando isso, o que eu vou ter de resultado? Né? Como que vai ser daqui um mês, daqui 60 dias? Eu levo casos de harmonização com 60 dias, com 90 dias, para eles palparem, para eles examinarem o paciente, né? Para eles verem se está no momento de abordar de novo, se vai precisar ou não, para ter raciocínio clínico.
Eu vim de uma área clínica, eu tinha que raciocinar em cima do paciente. Hoje eu mantenho isso. Sim, bacana. Doutora, foi um prazer imenso bater esse papo rápido, contigo. né? Passa rápido demais, né? A Laura e eu, a gente admira demais o teu trabalho. Eu fico muito feliz. Assim, com certeza, os médicos que conhecem do teu trabalho, os teus pacientes também que conhecem você, eles também te admiram muito. E muito, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas dicas, pelo teu testemunho de vida mesmo, essas transições de Momento carreira. de emoção. Essas coisas todas. Não, eu tô lacrimejando também, você estava lacrimejando agora há pouco, eu tô também. Mas assim, você quer deixar alguma mensagem final, falar alguma coisa? Primeiro eu quero agradecer, né? Eu sinto esse carinho de você, da Laura, eu me sinto bem com isso, né? Acolhida por vocês, honrada por gostarem, né, do meu trabalho e de levarem isso para os outros colegas. Agradecer o convite para participar aqui do podcast. Eu queria deixar uma mensagem para os colegas médicos, que não é para ter medo. Tudo que a gente tem medo é do desconhecido. Então, conheça, colegas médicos que não usem, né, claro. Conheça, estude, entenda a reologia do produto, para depois você decidir se você usa ou se você não usa, né? Mas não é para ter medo, não é para falar mal daquilo que a gente não conhece, né? E eu falo para os pacientes também, ninguém vai falar mal daquilo que não faz. Então, acho que o conhecimento vai ser libertador para muitos colegas. Eu vejo uma tendência hoje de muitos que já falavam mal, estudando um pouquinho e deixando de falar mal, e muitos já utilizando e gostando. E até é interessante falar isso, para fechar nosso tema sobre isso, que muitos colegas que já utilizaram, às vezes por um domínio de mercado, assim, uma situação de mercado, deixaram de utilizar. E eu, às vezes, interrogo eles, mas você teve alguma complicação? Você teve algum problema? Eles falam, não, pelo contrário, era maravilhoso. Tenho muito mais complicação com ácido hialurônico, porém também está apto a manejar, né? E deixei de usar porque, tipo, como se tivesse caído no desuso. E uma coisa que é importante da gente frisar, não é que o ácido hialurônico dá muito problema, na verdade não, mas ele dá mais problema que o PMMA. Sim, né? É um procedimento estético seguro também, como qualquer outro, porém, é real o índice de complicação, é extremamente mais baixo, né, do PMMA. E isso não só eu que uso todos os dias vejo, e colegas que usam há muito mais tempo que eu relatam a mesma coisa. E não é o problema do ácido hialurônico no caso, geralmente, né? Você tem várias questões que envolvem isso também. Então... Quer um exemplo? Pedro, a harmonização dele é definitiva, todos vocês sabem. Ele tem ácido hialurônico somente na olheira. Aonde o Pedro já teve complicação tardia? Ele teve a ETIP, que é o edema tardio persistente intermitente. Então, coisas de 2 vezes ao ano, ele acordava com o olho bem inchado. É algo limitado, medicável, controlável. Porém, ele nunca teve nenhuma intercorrência em nenhuma parte que usou o PMMA. Tanto que a gente está fazendo o inverso. Eu estou tirando o ácido hialurônico da olheira dele para a gente fazer o tratamento da olheira, porque a olheira também não se preenche com PMMA. A gente trata esse tecido para ele volumizar naturalmente. Certo, bacana. Doutora, obrigado novamente. Gente, obrigado por assistirem. Esse foi mais um episódio do Pode Harmonizar, dessa vez com a doutora Isabela. Se vocês quiserem seguir ela nas redes sociais, sigam, porque vale muito a pena. E acompanhem o trabalho dela, porque ela é muito, muito massa, muito fantástica. Um abraço, até a próxima. Obrigada, gente.